quadrilha. Isso aqui é São João, toda alegria, toda energia. E aí galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula online com o tio Dudu, a nossa aula de artes, né? E a gente vai seguir um pouquinho com esse tema, com essa temática que são as festas juninas, as quadrilhas. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa cultura hoje, dessas quadrilhas. De onde foi que ela surgiu? Como é a quadrilha hoje aqui no Ceará? E será que tem quadrilha em outros locais do Brasil? Será que é só no Nordeste? Então é sobre isso que a gente vai ver hoje na aula, beleza? Então vamos para a nossa agenda. A nossa agenda vem falando um pouquinho sobre as quadrilhas juninas, como eu já falei, e tem uma atividade em PDF. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de falar que eu espero que todo mundo esteja bem, que esteja se divertindo nesse período das festas juninas, que a gente possa logo logo se encontrar, estar próximos uns dos outros, pra gente matar aquela saudade, não é isso? Então, eu espero que isso passe logo, que logo logo estejamos bem, e se Deus quiser, já está passando, que a gente vai estar bem pertinho pra gente se divertir. Então vamos saber um pouquinho das quadrilhas. O que são as quadrilhas? Quais quadrilhas vocês conhecem aí em casa, hein? Então, vamos saber. A quadrilha, gente, ela tem uma origem meio caipira. Na verdade, bem antigamente ela tinha uma coisa mais clássica, mas hoje ela é conhecida como as quadrilhas caipiras ou quadrilhas matuta. É um estilo de dança folclórica coletiva e que é muito popular no Brasil. Essa dança tem um teor caipira que é típico das festas juninas, que geralmente acontece no mês de junho ou julho, por isso que a gente ainda está tendo um pouquinho sobre essas aulas sobre esse tema. E acontece em todas as regiões do Brasil. Por ser uma dança caipira, sua linguagem se aproxima muito da coloquial e dos meios sertanejos. Só que a gente vai entender um pouquinho que a origem dela vem de uma coisa bem clássica. E é isso que a gente vai ver. Antes disso, quadrilha. Lembra alguma coisa de número 4? Será que tem alguma ligação com isso? Vamos ver já já, viu? Então vamos lá. Existem vários tipos de pesquisa que dizem um pouco sobre essa origem das quadrilhas juninas, sobre como ela chegou aqui ao Brasil, mas a mais aceita é essa que fala que, segundo alguns historiadores, pesquisadores da cultura popular, a quadrilha surgiu, sabe aonde? Na França. Isso mesmo, na França, durante o século XVIII, século XIX, principalmente em Paris, ocorriam as danças coletivas formadas principalmente por 4 casais. Por isso a ligação lógica com o nome quadrilha, que tinha o nome de quadrille. Olha aí como é semelhante. Essas danças ocorriam geralmente em grandes salões, ricos e luxuosos, que contavam com a participação exclusiva dos membros, né, ricos da França. Então a quadrilha tem uma origem bem diferente do que a gente acha. Mas quando chegou aqui no Brasil, durante 1820, média, já se tornou uma coisa mais para as classes sociais ricas da época, principalmente as pessoas que integravam a residência no Rio de Janeiro. Somente no final do século XIX que as quadrilhas foi se tornando popular. Como ela se tornou popular? Ela leva a uma outra temática, ela se tornou do povo. Então agregou vários tipos de elementos que fazem parte hoje da quadrilha junina e que também faziam parte da população em geral. E agregou vários elementos da cultura popular, principalmente relacionada às tradições, à vida no campo, por isso das vestimentas, por isso das cores. E ganhou também, neste momento, um caráter mais divertido, com pitadas descontraídas, engraçadas, e isso a gente pode ver principalmente dentro dos casamentos juninos. Então a gente está vendo aí uma ligação completamente com o campo. Por isso que as utilizações de roupas, que geralmente possuem tecidos floridos, a utilização de tecidos que trabalham com xadrez, enfim, com essas temáticas. Ainda dentro das origens das quadrilhas, a partir do século XX, as quadrilhas se espalharam por várias regiões do Brasil, sendo até hoje muito populares tanto nas cidades do interior quanto nas grandes capitais. Porém, em cada região ela assumia um aspecto diferente. Logicamente, dentro de cada cidade, de cada local, eles têm as suas tradições típicas de lá. Então, cada quadrilha ela foi se remanejando a forma daquela região. Por exemplo,
Existe a quadrilha no Ceará e a de Pernambuco. São quadrilhas? São, mas cada uma traz estilos diferentes, a forma de dançar diferente. Às vezes com a presença maior dos passos típicos, às vezes nem tanto. O que é típico pra gente pode não ser para eles. Tá dando para compreender essa noção? Onde que cada local ela foi trabalhando a quadrilha de uma forma diferente. Ahn, a beleza dessa dança está justamente no aspecto popular, nos culturais, múltiplos e diversos que é típico disso no nosso Brasil, que enchem a dança de cores, de músicas e ricos em elementos culturais. Existem quadrilhas que trabalham apenas com figurino, já existem quadrilhas que trabalham com várias cores de figurino, que formam um quadrado de cores. Então, cada quadrilha ela tem o seu estilo. As quadrilhas, elas também podem ser divididas atualmente, né? A gente tem competições de quadrilha e elas são divididas em três estilos: a quadrilha tradicional, a quadrilha temática e a quadrilha estilizada. Então, cada uma tem um aspecto um pouco diferenciado dessas quadrilhas e dessa forma de se trabalhar com elas. E toda quadrilha que se preza tem os personagens que são essenciais, começando pelo casal de noivo. A quadrilha típica hoje, ela tem o trabalho de um casamento. O que é esse casamento? É a festa dos noivos. Então a quadrilha ela trabalha com isso. E aí trago para vocês um casal de noivos daqui mesmo da nossa cidade, Cascavel. A gente tem aí do lado Sábia Mirella e Vitor Afonso, que foram noivos no ano de 2018 na quadrilha Fiapo de Trapo aqui de Cascavel. E a festa da quadrilha é justamente esse casamento desses dois noivos, né? Geralmente tem toda uma contextualização que a gente vai já dar uma olhada dentro desse casamento. Outro elemento muito comum em personagens das quadrilhas juninas hoje são as rainhas. São como se fossem convidadas especiais, as mais belas, as que dançam, que têm maior molejo em relação às demais. Então, a gente trabalha também esse personagem que são as rainhas. E aí trago para vocês essa rainha que é linda, maravilhosa. Se chama Rosiane Ribeiro. Ela tanto já dançou em quadrilhas daqui de Cascavel, como também já dançou na Junina Tradição. Hoje ela não dança mais, porém ela é uma grande artista e é conhecida como a Atrevidinha do interior, por ela trazer muitas inovações e trazer sempre personagens incríveis. Outro personagem das quadrilhas típicas, que esse eu adoro e eu sou um deles quando eu participo de quadrilha junina, é o marcador. O marcador ele é a pessoa que chama a quadrilha, ele que dá os anúncios dos passos tradicionais que devem ser executados por toda a quadrilha. E aí nessa foto eu trago um personagem da Cheira de Terra, uma pessoa que é o marcador de lá, que é o Edson Santos. Grande pessoa, um grande artista também. E o marcador faz justamente isso. Ele anuncia os passos da quadrilha. Ele dá um anúncio de qual passo a quadrilha deve seguir em qual momento. Por mais que as quadrilhas hoje elas sejam coreografadas e os componentes que a gente chama já que eu vou falar o nome deles, mas a gente chama de brincantes. Eles esperam o comando de uma pessoa para que todos executem ao mesmo momento. E essa pessoa é justamente o marcador. Mas dentro da quadrilha também tem outros personagens, e aí vai depender muito de como se trata a contextualização do tema que a quadrilha escolhe. Então, dentro da temática, alguns dos personagens que são típicos são o padre, pois para ver o casamento precisa do padre, o juiz também, porque existe o casamento religioso e o casamento civil. E dentro das quadrilhas juninas, um dos quesitos que se pede é o casamento dos dois, tanto no civil quanto no religioso. Também temos a presença do padre, que é quando geralmente o noivo quer fugir, então o delegado vai lá e obriga ele a se casar. Às vezes pode ser até o pai da noiva ser o delegado e obrigar. Tem os padrinhos também, que são as pessoas que estão lá assistindo o casamento, que fazem parte da comunhão. E também os casais convidados, que são justamente as pessoas que compõem a quadrilha. São os casais que complementam a quadrilha, que estão lá para a festa do casamento. Então, como se procede o casamento de uma quadrilha junina? Tem vários tipos de casamento, cada um trabalha dentro da sua temática, dentro do que a quadrilha quer falar.
Por exemplo, a quadrilha quer falar sobre vaqueiro. Então, o casamento se adapta ao tema, que no caso pode ser vaqueiro. Então, as vestimentas, tudo isso pode ser adaptado na quadrilha com a relação do que ele quer transmitir, a história que ele quer passar. Hoje as quadrilhas juninas são tratadas muitas vezes como um espetáculo junino, às vezes até chamado dessa forma. Por quê? Porque eles buscam trazer uma relação do casamento e aí vai incrementando, colocando acessórios e para que as pessoas compreendam bem aquele tema, que ele seja entendido pelo público. Pode ser tratado de forma lúdica ou não. Isso depende muito também do estilo em que a quadrilha trabalha. Cada quadrilha possui um estilo que se destaca por isso. Mas voltando ao casamento da quadrilha, sobre as tradições de cunho matrimonial, e a gente tem um santo casamenteiro, né, como a gente já conversou isso em outra aula, o famoso casamento caipira surgiu de uma forma de chacota nos casamentos clássicos. Então, os casamentos clássicos eram aquela coisa muito séria. Já o casamento caipira, ele quebra totalmente essa perspectiva e trabalha com temas engraçados. Geralmente, eles fogem dos padrões tradicionais. A noiva geralmente aparece grávida e o pai quer obrigar o noivo a se casar, seja com espingarda ou apontando uma faca ou alguma coisa do tipo, obrigando ele a se casar. Tendo o apoio do delegado da cidade, porque geralmente o pai da noiva é a pessoa que possui a maior renda per capita, é a pessoa que possui o maior dinheiro, a pessoa que manda na região. Então ele acaba às vezes influenciando as outras pessoas. Enfim, ou ele pode ser o delegado, pode ser o amigo da família ou a pessoa contratada, vai depender muito do contexto, como eu já falei com vocês. O teatro do casamento ainda é maior, já que o noivo, geralmente ele pode estar embriagado e tenta fugir. Ou ele está embriagado ou ele tenta fugir, mas ele nunca tem o sucesso, ele acaba sendo obrigado a se casar com a noiva. Então isso faz com que tenha um teor muito engraçado, às vezes tem a presença de outros personagens, pode se aparecer alguma pessoa dizendo que o noivo embarrigou outra pessoa, que engravidou outra pessoa, isso vai depender muito. E aí tem vários termos, né, bem engraçados que também podem ser trabalhados nisso. O casamento sempre é finalizado com o casamento dos noivos, né, que estão casados, e a partir daí começa a festança, começa realmente o início da quadrilha, já que essa quadrilha era para festejar. Festejar o quê? O casamento desses noivos. E existem vários passos tradicionais em que a gente conhece das quadrilhas juninas. Se a gente não conhece, se vocês não ouviram ainda falar um pouquinho, mas eu acho que vocês devem ter escutado de alguma forma, por mais que não saibam o que eles significam. A gente tem vários, entre eles o balancê, temos o cumprimento das damas, o cumprimento dos cavaleiros, grande passeio na roça, grande roda, montanha-russa, túnel, caminho da roça, olha a chuva, que geralmente as pessoas respondem, já passou, olha a cobra, é mentira. Então são típicos passos das quadrilhas juninas que são passados pelo marcador. Por isso é tão importante a presença do marcador. Ele anuncia os passos e os componentes convidados, que também são chamados de brincantes juninos, eles fazem toda essa execução de uma forma onde as quadrilhas consigam entender esses passos, consigam visualizar esses passos e se tornam bonito para quem está assistindo, no caso, o telespectador. Lembrando que hoje as quadrilhas têm uma competição imensa dentro de vários festivais, então todos esses passos têm que ser executados de uma forma correta para que eles consigam pontuar da melhor forma possível. Também temos a formação do caracol, coroação de damas, de cavaleiros, entre outros. Como se possui as vestimentas? As vestimentas também são de acordo com a temática, mas as vestimentas do típico quadrilha caipira ou tradicional geralmente trabalha com muito colorido,
Os homens vestem uma camisa xadrez, usam chapéus de palha, muitas vezes desenham um bigodezinho, cavanhaque, que isso é muito comum, como a gente já falou, nas escolas. E as mulheres, por sua vez, usam vestidos, aquela maquiagem, gostam de fazer umas trancinhas, Maria Chiquinha, algumas sardinhas no rosto. Enfim, é dessa forma onde é trabalhar essas vestimentas. Mas as quadrilhas de cunho mais estiloso, elas trabalham com outros tipos de vertente. Os figurinos geralmente trabalham com brilhos, com coisas que chamam a atenção. As quadrilhas tradicionais trabalham um pouquinho mais voltada para o xadrez e para o chitão, que é aquele tecido florido. Ou também eles podem trabalhar com as duas vertentes juntas. Isso vai depender muito da temática onde eles estão trabalhando. As músicas. As músicas podem ser de cunho tradicional ou de cunho criado. As quadrilhas costumam trabalhar com essas duas vertentes, criando músicas que se adequam ao tema, ou também trabalhar músicas tradicionais, que são essas músicas onde a gente costuma escutar, geralmente tocadas por algumas bandas como Mastros com Leite, Canários do Reino, enfim, outras diversidão de pessoas que possam vir a atribuir músicas tradicionais, Luiz Gonzaga, enfim. Mas geralmente essas músicas estão relacionadas a um instrumental um pouco caipira. Os principais instrumentos que fazem parte dessas quadrilhas tradicionais são a viola, o violão, a sanfona, o triângulo, a bomba. Dentro das quadrilhas estilizadas, elas trabalham com outros instrumentos. E aí a gente volta a falar, né, que as festas juninas possuem por todo mundo, isso a gente já conversou também outras vezes, e cada uma é celebrada de uma forma diferente. Então vamos saber algumas quadrilhas juninas aqui, ó, da nossa cidade de Cascavel. Algumas que já fizeram história, talvez os pais de vocês já tenham dançado, avós ou alguém que vocês conhecem. Entre algumas eu separei a Roça da Juventude, Estrela do Oriente, Quadrilha Missão de Paz, que era uma quadrilha católica, isso é muito interessante, eles evangelizavam através da quadrilha. Temos a Raiamulambos, que é da Caponga. Temos também a Fogueira da Paixão, daqui de Cascavel. E temos atualmente a única quadrilha que ainda permanece viva é a quadrilha Fiapo de Trapo. Então, gente, finalizamos a nossa aula por aqui. Eu espero que tenha gostado. E vamos para a nossa atividade no Classe 1. A atividade no Classe 1 é bem simples. Se chama Correio Elegante EAD. É um correio elegante à distância. O aluno deve fazer uma mensagem de positividade para este momento que estamos passando. Mas vocês vão decorar, certo? Vocês vão decore da melhor forma que vocês achem, bem caipira. E você vai postar a foto lá no Classroom. Então sejam bem criativos. E para finalizar, a mensagem de hoje diz o seguinte: fui atrás da felicidade, acabei no forró de São João. Que permaneçamos felizes em casa, que a gente consiga transmitir toda essa positividade para outras pessoas. Sejamos felizes, que a nossa felicidade acabe transmitindo. É esse meu desejo de hoje. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem para que logo logo a gente estejamos juntos. Então, finalizo com hoje com muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Um beijão e até a nossa próxima aula. Cheiro! Enquanto isso, vou curtir um pouquinho mais de São João. Até ele derreter, quero sanfoneiro lá do Cafundó.